É, Peguei, não é achei por aqui. aqui. Pronto, comecei a Ah, gravar. Começou. É que ele tava ok. me dá mais opções e saiu. Gravação iniciada. Ótimo. Muito obrigada. Em 1 minuto a gente começa. Eu acho que tem algumas pessoas ainda na sala de espera para entrar. Tem? Eu acho que eu aceitei Tem, todo mundo. apareceu para mim aqui, Natália Deixa eu Guiar. ver. É uma aluna Pode. nossa. É, Natália. Eu acabei de aceitar, mas pode aceitar também, viu, sim, Manuel? Tá bom. Fica à vontade. Então, então vamos dar início. Vamos dar início ao nosso Parceiro em Foco, 21ª edição, né? Eu queria iniciar com boa noite a todos, que sejam muito bem-vindos ao Parceiro em Foco. Meu nome é Karine e eu terei a honra de ser a moderadora desse encontro, né, de hoje. O Parceiro em Foco, ele é um projeto que ele tem como propósito valorizar o trabalho realizado por voluntários e organizações parceiras nas áreas de gerenciamento de projeto e liderança. Além de disseminar o conhecimento por meio de lições aprendidas e boas práticas, nós buscamos também reconhecer a contribuição desses voluntários e das instituições que apoiam nossos eventos e colaboram com o desenvolvimento dos membros do PMI-PE. Lembrando que vocês receberão um e-mail com as orientações para o reporte de PDUs e o certificado de participação. As perguntas podem ser feitas via chat, inclusive por lá também eu compartilharei o link da pesquisa de satisfação e eu peço que, por favor, não deixem de respondê-la, porque é muito importante para nós. Agora, para dar início ao nosso bate-papo, é com muito prazer que eu apresento o convidado dessa noite, Emanuel Amorim. Ele é mestre em engenharia civil, arquiteto e urbanista, com MBA em gerenciamento de projetos. Emanuel atua como coordenador e docente na Faculdade Exuda, liderando especializações em tecnologia BIM, manutenção predial 4.0 e gestão de projetos e obras. Também é diretor da Amorim Arquitetura, onde atua com projetos que unem inovação, tecnologia e preservação patrimonial. Sua experiência abrange a aplicação das tecnologias de construção 4.0, como BIM, drones, sensores inteligentes e até inteligência artificial. Emanuel, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui, viu? Posso começar, Karine? Pode começar. Tá vendo a tela? Tá tudo certinho aí, né? Tá tudo certinho. Tô te vendo, te escutando e a apresentação também tá ok. Tá ótimo. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai trazer uma abordagem sobre um tema que eu venho pesquisando há um tempo e é um tema muito atual, né? Que é a construção 4.0. Hoje a gente vai mostrar como a engenharia e a tecnologia elas podem trabalhar integradas em todo o ciclo de vida do edifício. E acho que antes de mais nada a gente tem que falar um pouco da atuação da Exuda com as tecnologias 4.0. Hoje, a gente, se vocês forem pesquisar em graduações e também em pós-graduações, há uma falha na educação, né, de que a gente não está trazendo isso para os nossos alunos, a gente não está abordando esses temas para os nossos alunos. E hoje a Exuda, a gente está começando a fazer uma repaginada nas pós-graduações, e nós temos 3 pós-graduações que já estão totalmente repaginadas, né, nessa nova ideia, nesse novo propósito. Então, a gente tem a nossa pós de tecnologias BIM, né, que é o BIM Manager Integrador. A gente tem a pós em gestão de projetos e obra, onde ela tanto a pessoa vai ver tecnologia BIM, os sistemas informatizados e inteligência artificial. E temos a pós-graduação em manutenção predial 4.0.
Além disso, a gente ainda está trazendo para as outras pós também as tecnologias. A gente está revendo todo aos pouquinhos. Acredito que também as outras pós das outras áreas, professor Elias pode até balançar a cabeça sim ou não, a gente consegue já ver que as outras pós, tanto de negócio como de saúde, a gente já está vendo as pessoas abordarem esse tema. E aí o pessoal sempre me pergunta, mas, Emanuel, o que é construção 4.0? Todo mundo pergunta quando a gente fala. Não, que eu tenho especialização, eu tenho isso. Mas o que é construção 4.0? Pô, vocês devem ter ouvido também já temas como educação 4.0, gestão 4.0. Então, só para vocês saberem, quando vocês veem o 4.0 é simplesmente algo derivado da Revolução Industrial, tá? A gente teve 4 revoluções industriais, e quando chegou aqui na quarta, a gente pega e deu uma repaginada, deu um upgrade. A gente fala, em vez de dizer, né, a Revolução 4.0, a gente diz Indústria 4.0, porque a revolução é uma revolução industrial, ela impactou nos processos de industrialização. É bom a gente sempre ver ter um apanhado histórico, né? A gente teve a primeira revolução, relembrar, né? A primeira revolução industrial, que aconteceu em meados de 1760, ela aconteceu na Inglaterra, e ela mudava, né, o processo de energia. A gente trazia energia utilizando o vapor, o carvão. E ela aconteceu, os principais impactos tecnológicos foi o tear mecânico e a máquina a vapor, né? E ela trouxe na construção civil o impacto que foi o transporte e a difusão de uso de ferro. Já na segunda revolução, né, que ela acontece aí do final do século XIX, entre meados do século XX, a gente vê nos Estados Unidos, ela iniciar nos Estados Unidos, e a gente vê o uso da energia elétrica, né? E a produção em massa, o petróleo que era usado como principal fonte de energia para o maquinário. Então, a gente vê aí como uma explosão, né, uma principal tecnologia, o motor a explosão e a lâmpada de filamento. Na construção civil, a gente já vê a otimização do transporte, de difusão do uso do aço, a otimização do transporte, a difusão do uso do aço e a ampliação do concreto, e a ampliação do concreto armado. A gente vê a terceira revolução industrial, né? Vai ficar mais legalzinho. A gente tem que introduzir isso daqui para vocês começarem a ficar cientes, né? Acontece na década de 1960 e 1960, 70, também nos Estados Unidos, né? A grande característica era o uso da informática, né? A automação. E a gente vê o surgimento dos computadores, dos robôs, da internet. E na construção civil, a gente vê os impactos na industrialização da produção, o início de materiais de engenharia e os processos construtivos. A gente tem uma indústria muito artesanal. Opa, e a gente começa. Eu acho que me bati aqui, mas já saí agora. Pronto. Ponto. A gente vê aí, a gente começa a ter processos construtivos, a gente começa a mapear isso e fazer direitinho as coisas. Na quarta revolução, e aí vou já chamar a atenção para vocês em algo. Em 2011, a gente vê o início da quarta revolução, que começa na Alemanha, né? As características é a digitalização e a comunicação dos processos, a cooperação do homem-máquina e a racionalização da produção. Aí a gente vê um monte de tecnologia surgir, né? Que é o IoT, a Big Data, a inteligência artificial, os sensores inteligentes. O impacto dela na construção civil inicia com o aumento da digitalização, a integração de dados, a automação do controle e a execução dos serviços. Mas, assim, eu chamo sempre atenção. Se a gente vê essa revolução, a quarta revolução, ela iniciou em 2011. Nós estamos em 2025. E se a gente comparar antes da pandemia até agora, as coisas já mudaram bastante. Eu defendo e eu sempre começo toda a minha apresentação com 4.0 dizendo que é para deixar marcado. No futuro, quando disserem de fato ele estava certo, está tudo registrado. Para mim, a gente está vivendo o início da quinta revolução industrial. A quarta revolução já passou. As pessoas ainda não entenderam. Se você começar a ver, final da pandemia, surge um tal de GPT, né? E o pessoal, não, ele faz tudo para a gente. É o que ele faz tudo. E depois o pessoal começa a usar, não, o GPT ele erra, ele acaba devolvendo para a gente uma coisa que não tem nada a ver. Isso lá em 2023. Hoje, a gente consegue entender que a inteligência artificial ela está mudando várias coisas.
Hoje a gente consegue ver a inteligência artificial fazendo as coisas para a gente. Hoje, profissões estão tendo que ser reinventadas por causa da inteligência artificial. O impacto dela, de 2023 para cá, vem surgindo aceleradamente. Eu venho estudando ela em diversos impactos na minha profissão, e, por exemplo, há 2 semanas atrás eu estava morrendo de dúvida, eu estava procurando uma solução que eu ia precisar de uma pessoa terceira, de outra área. E agora, nessa semana, eles publicaram agora uma atualização que ela já faz. Então, as mudanças estão acontecendo muito rápidas, muito aceleradas, e eu acho que não estamos mais na quarta revolução, e sim na quinta. Mas como só eu estou cantando essa pedra, existe já muita gente que está cantando, mas a gente ainda não oficializou. Vamos trabalhar com a quarta revolução, que é o que tem para hoje, tá certo? Quais impactos, né, dessa grande revolução? Hoje a gente vê a gestão mudar. A gestão não é mais analógica, tá? Não existe mais uma gestão analógica. A gente vê aí exemplos, né? Telefone daquele que discava assim, quem era da área de arquitetura que desenhava em prancheta, né? Aquelas vitrolas, máquinas de escrever, hoje a gente mudou. A gente tem uma revolução, uma gestão industrializada. Esses impactos, né, estão formados por 4 pilares: a digitalização, a automação, a integração e a sustentabilidade. Eu fico sempre batendo na tecla, isso me traz uma certa inquietação, quando a gente chega em algumas organizações, e acontece muito, e elas ainda estão com processos manuais. Algumas pessoas se industrializam, né, se digitalizam de forma errada. Eu trabalho um dos meus trabalhos agora, depois da minha dissertação, eu tive que ir atrás de todas as empresas de software, essas coisas. E a gente vê que existem softwares, mas eles não estão sendo apropriados pelas empresas, softwares da área de engenharia, né? Então, às vezes, eu sou convocado por uma construtora, Emanuel, diz para mim qual é o melhor software. Existe isso. Você tem que mapear o processo que está sendo, o que a empresa faz, o histórico dela. E você já vê gargalos no processo manual. O processo manual já traz diversos gargalos. Existem diversos processos com diversas tomadas de decisão, que para tomar uma decisão você precisa entrar em diversas ferramentas, baixar pelo WhatsApp, mandar por e-mail, assinar um papel, registrar. É muita coisa para você dar um sim. E hoje não precisa mais disso. Então, existem diversas instituições que a gente está totalmente digitalizado. A gente hoje, digitalizar não é mandar um e-mail, não é assinar digitalmente pelo Gov. Digitalizar é você reduzir o processo de decisão, você deixar, reduzir a tomada de decisão, você aumentar a automação. Você não precisa mais verificar uma coisa porque já verificaram para você. Não precisa analisar se o documento é falso, se o documento atende, porque a máquina já analisou por parâmetros. Então, a gente vê muito. Aí, quando eu chego em alguns lugares, a gente fala, nossa, não, mas a gente está tudo automatizado. Não está, porque acabou digitalizando o processo manual. Não se faz isso. A gente analisa o processo, otimiza e digitaliza ele. Então, é mais ou menos isso. Existem algumas empresas que já têm, mas é bom a gente falar, né? O processo antigo e o processo atual. Existem empresas que estão com processos semi-digitalizados, né? Eles saíram do tradicional, mas saíram errado. Então, o que é esse danado que eu mostrei aqui nessa digitalização, né? O modelo antigo, né? Como eu sempre falei, os processos eles eram fragmentados, eram nos manuais, tinha retrabalho. Atualmente não, a gente vê processos integrados. Quando você faz uma alteração aqui, mesmo que seja no módulo, sei lá, o financeiro fez uma tomada de decisão, uma atualização, vai impactar na tua distribuição, o pessoal de campo, né? Os engenheiros de campo vão receber, todo mundo automatiza. Acontece muito na construção civil, por exemplo, o estoque, né? O almoxarifado. Se você está tendo a entrada de material, você comunica a todos. Quando aquele engenheiro vai saber que daqui a 2 semanas ele vai precisar daquele material, ele já olha lá. Ah, tem material. Ninguém sinalizou que é ele, eu já vou fazer uma reserva. Porque aí não vai precisar comprar. Ele já olha também, não tem material, eu vou precisar. Está todo mundo trabalhando em conjunto, não fica naquele aperreio de como, fulano pediu hoje e, poxa, não tem no estoque, não tem no almoxarifado, então eu vou ter que pedir e acaba comprando mais caro. E demora, atrasa a produção. Isso não deveria acontecer, porque, como eu disse, às vezes as pessoas digitalizam de forma errada. A comunicação no tradicional é lenta, é via telefone, é e-mail. A nossa não, a nossa comunicação ela tem que ser colaborativa, né? Ela tem que ter plataformas que a gente consiga se integrar.
E aí eu também chamo a atenção. A gente tem um chamado tecnologia BIM, né? Que é uma tecnologia, antigamente, eu vou falar mais à frente, mas é bom falar aqui na comunicação, que é sempre bom. Você tem que ter uma mentalidade 4.0. Se você não tem, você não é 4.0. Eu passei uma atividade para os meus alunos, que eu sempre provoco eles, essa provocação que eu estou falando aqui para vocês, eu sempre provoco a eles. Eu passei uma atividade que eu separei eles em grupos e um dependia do outro e eles em si dependiam de si. Cada um tinha uma habilidade diferente. E aí, eles pegaram e questionaram, disseram que não tiveram êxito, não chegaram a um nível de satisfação alto, porque eles não estavam trabalhando com BIM. E aí eu chamei a atenção a eles, mas se vocês, com o tradicional, não se conversaram, não fizeram nada, como é que no BIM vocês teriam ter isso? Não adianta você ter uma Ferrari se você só anda de jumenta, eu disse para eles. É uma coisa que eu sempre, esse termo eu sempre uso. Eles não se conversaram, não adianta você estar com um BIM e você não vai conversar, porque a comunicação vai estar lá, mas você não vai acessar, você não vai responder. Não adianta estar lá a informação. E eu sempre chamo atenção para isso. E a detecção de falhas, né? No modelo tradicional, a gente vê manuais, que a detecção é manual, é de forma tardia, sempre de forma reativa, né? As inspeções subjetivas. Já na nossa construção 4.0 atual, as detecções são sempre preditivas. Você consegue detectar antes mesmo de que vai acontecer, por sinais, por fatores que vocês conseguem observar. Isso daqui pode vir a ser um problema mais na frente. Então, a gente consegue automatizar e proativamente a gente consegue verificar várias situações. Então, existe um salto da ineficiência para a inteligência com a indústria 4.0. E aí eu vou apresentar para vocês um pouco das nossas, eu não sei se o público tem pessoal de engenharia, se está misto, então a gente vai tratar de uma forma bem, como é que eu posso dizer? Bem uma linguagem mais para todo mundo entender, menos técnica, tá? O BIM, ele é uma tecnologia utilizada para, é um modelo 3D, tá? Você consegue pegar e fazer os projetos todos de formas que eles se comunicam, né? Como está aí na imagem, e a gente consegue fazer um projeto, a gente consegue não só fazer um projeto, mas a gente consegue ir para todos os ciclos de vida do edifício com esse modelo, tá? Esse modelo que vocês se conversam. Antigamente era na planta de papel, todo mundo desenhava. Imagine várias interfaces, imagine como interface, como as telas dos computadores eram telas que trabalhavam em computadores diferentes. Cada um abria uma tela em vários computadores, eram os projetos. Imagine, 20 computadores com uma tela diferente. Hoje a gente junta todas as telas que foram abertas em um computador só. É mais ou menos isso o BIM, de uma forma para que todo mundo entenda. E o BIM ele tem níveis, tá? O BIM tem um 3D, que é o projeto, mas a gente pode ir para o quarto nível, que é o 4D, que é a fase onde a gente começa a programar a construção. É o cronograma do projeto, da execução. A gente tem o 5D, que é o custo integrado. Ali, qualquer interferência que você fizer no projeto, ele vai impactar no custo. E está tudo integrado. Se fosse, imagina o modelo das telas dos computadores. Se uma pessoa alterou, ela vai ter que se comunicar para mudar o orçamento. Aqui não, trabalhando todo mundo junto, você fez uma mudança em um projeto, por exemplo, você mudou a especificação do piso, mudou de cerâmica tal para porcelanato. Então, ali o custo já mudou. Você vê os impactos das mudanças e das interferências em tempo real. Você tem o 6D, que já é um módulo voltado para análise ambiental, e tem o que eu gosto mais, né, que é o 7D, que é a gestão da manutenção, gestão e manutenção. Porque a manutenção ela sempre trabalha junto com a operação, tá? É um casamento. Tá? O BIM, como a gente tem dizendo aí na frase, ele reduz retrabalhos em até. Eita, cortou. Ele reduz retrabalhos e melhora a feasibilidade do custo e o cronograma de projetos complexos. Tá bem? Nós temos também outra tecnologia que trabalha integrada aqui com a engenharia para a gente ter uma gestão eficiente dos edifícios. Né? Nós temos os drones e a termografia. A gente até postou nessa semana, ontem mesmo, os meus alunos tiveram uma vivência, né? Mas a gente tem aulas aos sábados, então a gente sempre tem aula de algo, de um sistema predial, eles tiveram aula na semana passada de sistema de impermeabilização, e no finalzinho, como a Exuda, ela é toda de concreto, ela tem o concreto protendido, concreto armado, então é show para a gente fazer uma análise da impermeabilização. Então eles foram com a câmera
a câmera termográfica, e saíram analisando tudo. Então, é muito bom a gente ter essa integração com a tecnologia. E hoje o drone ele serve para tudo. Antigamente você tinha que ir com o teodolito. O teodolito é um equipamento que você precisa de um topógrafo para ir marcando o nível de erro que acontece. Você tem que ter um topógrafo muito bom para fazer um levantamento muito bom. Quanto mais detalhado e quanto mais informações você precisa, precisão, você precisa ter no levantamento, seja um topográfico, seja arquitetônico, seja um mapeamento ambiental de glebas, você tem que ter um profissional muito bom. Hoje, você já diminui a necessidade desse profissional e do tempo de trabalho que esse profissional precisa para realizar esse serviço. Imagina, ter que fazer um levantamento de tantos hectares. É muito complexo. Hoje, a gente tem esses levantamentos feitos por drone, e que é um nível de precisão muito mais alto, e muito mais rápido, muito mais seguro, né? Muito mais barato. Então, o ganho para a gente é muito elevado, muito alto. A termografia a gente consegue detectar falha. A termografia ela serve de prego a foguete. A termografia a gente pode reconhecer, verificar numa parede que ela tem aonde está tendo um vazamento de água. A gente sabe que está tendo vazamento de água, mas sei lá, o pessoal não tem o projeto em mão, não sabe onde está a instalação, sabe que a instalação está ali. Então você vai com a câmera termográfica, você sabe exatamente onde quebrar, porque a gente está vendo. Você consegue verificar se as máquinas, por exemplo, ar-condicionado, os disjuntores, os quadros elétricos, eles estão tendo uma super elevação estão super elevados com a, com a temperatura super elevada, tudo isso. Então, são ganhos que a gente tem. Hoje, a gente vê o drone, eu acho que em todos os lugares, o drone está começando a ser usado bastante. A gente vê drone na China fazendo entrega de iFood. E na construção civil, opa, tem um videozinho aqui, gente. Eu só pulei aqui, deixa eu mostrar para vocês. Hoje a gente vê o drone, ele está sendo usado para fazer lavamento de fachada, tá? É uma tecnologia que está sendo, inclusive, estão trazendo aqui para o Brasil. É algo que também, imagina você fazer, dependendo do tipo de revestimento da fachada, o tipo de sistema, se é uma fachada ventilada, se é um revestimento cerâmico, se você vai ter uma programação, ó, de a cada um ano, a cada 2 anos você fazer uma limpeza. Então, imagine você ter que ter um suporte de guincho, ou você fazer andaimes, ou você fazer um fachadeiro. Fachadeiro é um carrinho que você desce assim. E aí não, você já tem aqui fazendo limpeza com drone. Eu pulei aqui, só queria chamar para vocês a atenção que o BIM, existe estratégia de implantação do BIM aqui no Brasil, tá? E aí eu chamei a atenção para isso, mas eu já vou passar porque não cabe mais a gente falar do BIM. Temos tecnologias como o IoT, né? E o IoT na manufatura avançada, né? O IoT são sensores inteligentes, tá? Ele consegue fazer monitoramento estrutural contínuo, controle de qualidade de concreto, rastreamento de ativos, a logística de materiais, né? A integração com o modelo digital BIM, a gente consegue ter o modelo do BIM e ter IoT, isso acontece muito na manutenção, na fase de operação. O BIM está ali, a gente chama de gêmeos digitais. Ele está ali e o sensor está lá, já no prédio. Então, ele está informando, está mandando dados, informações para o modelo digital, como, por exemplo, a máquina de ar-condicionado está tendo um aquecimento fora do comum. Então, ele está mandando esse dado. Isso sinaliza para a gente. Imagina no método tradicional, onde o homem tem que ir lá, nos dias de que ele precisa fazer a inspeção, e ele vai lá e para reconhecer isso. Só que naquele dia onde ele foi, talvez a máquina não estava sendo utilizada. Então, ele não conseguiu perceber. O IoT está trabalhando todos os dias, ele está fazendo uma verificação contínua. E aqui eu chamo a atenção, né, nas operações, né, para o que o IoT pode fazer para mudar as nossas vidas, né? É uma tecnologia inovadora, tá? Ela vem revolucionando. E vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Porque se tiver, eu nem falo. Dá para ouvir o áudio do vídeo, Não, Karine? Não, dá dá Não, não. né? Eu acho que eu desliguei justamente por isso, né? O IoT está aí em diversas coisas, né? Você viver e trabalhar de forma mais inteligente, né? Inclusive o IoT, se a gente vê, não precisa estar só na construção,
Você pode ter o IoT na sua casa, tá? O IoT você pode controlar a temperatura do seu ar-condicionado, ligar a luz, baixar a temperatura de cor, deixar uma cor mais quente, mais... Ah, estou no estudo agora. Se eu tivesse o IoT aqui em casa, eu baixava a temperatura dessa lâmpada para ficar mais quente e não ficar interferindo na minha imagem, tá? Deixava ela mais quente, não deixava ela tão fria, fria quando ela fica muito clara, né? Então, essas são o que o IoT vem fazendo. E ele impacta em várias áreas, tá? Negócio, em tudo, saúde. Na parte da manutenção, né, e a sustentabilidade do edifício, sim, o IoT está sempre aqui, em todas essas áreas. E na fase ele é muito utilizado principalmente na área de manutenção e na fase de operação. Ele representa até 80%, desculpa, a fase de manutenção e operação, no ciclo de vida, você está fazendo um projeto, está fazendo uma construção, acabou a fase do obra e você vai para o pós-obra. O que é o pós-obra? Entregou a chave, você vai ocupar, você vai tirar o vara de funcionamento, você vai está lá trabalhando, só que nessa fase de operação, que é a operação, né, você precisa de manutenção, elas trabalham juntas. Esse momento é o que custa mais caro, é a fase que a gente, na parte de construção, vai ter o valor mais elevado. Por quê? É muito claro. O projeto você dura 2 anos, uma obra 3. Estou falando de um empreendimento de médio porte. Mas o que é a operação e a manutenção? Sei lá, 30 anos daquele empreendimento. É muito tempo, então você tem muito tempo. Então, é muito tempo de funcionamento, você vai ter muito mais custo, tá? E o IoT, ele chega aí, quando você tem essas, não são só o IoT, todas as tecnologias, você chega para reduzir a necessidade de ter custo, porque aí você está trabalhando preventivamente. Tem custos que são necessários, né? Quando você tem necessidade de fazer manutenções, tudo mais. Mas quando você está fazendo uma visão preditiva, é uma visão de prevenir, ver o que vai acontecer no futuro, e o IoT é uma das principais tecnologias para isso, você consiga reduzir sem trabalhar reativamente, né? Opa, menino, eu acho que eu saí ocupando, mudando tudo e não organizei. Então, me perdoem que eu vou só... vamos ajustar aqui, eu vou ficar indo e voltando. A gente acabou de falar das tecnologias, tá? E agora eu vou falar um pouco, né, sobre a minha experiência com essas tecnologias, o que a gente vem fazendo, quais as minhas contribuições nessas áreas, tá? E aí eu vou trabalhar sempre em conjunto, não só... Eu sempre falo para todo mundo, eu tenho um perfil que eu gosto de trabalhar em duas áreas e que eu acho que elas se complementam. Eu não posso separar. A área acadêmica, para mim, ela também está como profissional. Desde a minha graduação, que eu fiz na Exuda, eu sempre trabalhei fazendo trabalho de iniciação, pesquisa fazendo artigos, iniciação científica, projetos de extensão, e uma retroalimentou a outra. Uma me deu repertório para a outra. Se eu, quando fizesse minha graduação, não estivesse trabalhando na área, ou se eu, estando trabalhando, eu não estivesse fazendo pesquisas na área, eu diria que eu sou um profissional de sucesso, eu não teria obtido o sucesso que eu acho que eu consigo ter, porque uma retroalimentou a outra. Então, quando eu for mostrar aqui os resultados, sempre vão estar integrados, tá? Hoje, a minha empresa, é uma das principais empresas que trabalham com tecnologias integradas. A gente trabalha com gestão da manutenção. É um serviço que quase também não existe no mercado, porque as pessoas quase não executam manutenção. Como é que as pessoas vão gerir algo que elas nem fazem? Então, é uma mudança de paradigma, são poucos clientes, mas os que fazem, fazem muito bem feito e a gente precisa prestar um serviço de qualidade, tá? Então, a gente traz todas essas tecnologias para dentro desses órgãos, né, desses empreendimentos. E eu acho interessante eu falar para vocês e uma dessas tecnologias que eu me apaixonei muito foi na minha dissertação, quando eu fui estudar os sistemas informatizados de gestão, tá? Sistemas informatizados todo mundo usa em qualquer lugar, mas na área de engenharia, da manutenção, a gente chama de CMMS, são Sistemas Informatizados de Gestão da Manutenção. Eu fiz uma pesquisa em diversos órgãos públicos e a gente percebeu que 70% eles fazem uma gestão analógica
ainda no papel, eles não se comunicam, os que fazem manutenção, porque é bom vocês saberem que existem 3 tipos de manutenção. A corretiva é aquela que você deixa tudo, deixa o negócio rolar e quando acontecer você vai lá e resolve. Quando você tem a preventiva, você tem um cronogramazinho e você vai executando ele conforme o cronograma, tá? E tem a preditiva. Você usa também as tecnologias, como a gente falou do IoT, para você, além de fazer a manutenção normal, programada, você está lá detectando ao longo do tempo, opa, pode ter uma sinalização de que pode haver uma falha. Então, você tem uma mágica, você prevendo o futuro. Tem essas 3. Então, quando a gente fez essa pesquisa, a gente viu que alguns órgãos públicos ainda fazem a analógica, não está dentro de nenhum sistema, e às vezes muitas são manutenções corretivas, são manutenções que são reativas, acontece porque errou. Ele já não tem a cultura de fazer manutenção. A gente viu que 20% ela usava um sistema próprio de informação, mas era um sistema muito precário. Um sistema que foi construído pelo pessoal da área do setor técnico deles há 10 anos, 15 anos atrás. A gente não pode dizer que um sistema, qualquer sistema informatizado, se ele não é atualizado, se ele não tem liberdade de ser atualizado a todo tempo, porque mudanças acontecem a todo tempo, seja uma mudança de parâmetro da organização, seja um upgrade, seja uma mudança de tecnologia, se você tem um sistema parado que não muda, ele também não é eficiente. Então, a gente percebeu que 20% tinha sistemas próprios construídos há 20 anos atrás por uma equipe que não era da área de engenharia, que não teve uma interface legal e que está desatualizado. É um sistema que acaba pegando aquela manutenção, aquele processo manual, o processo analógico e digitalizando. É mais ou menos isso. E temos também, a gente viu que somente 10% tinham a digitalização, um processo, uns sistemas informatizados atual, ligado com o mercado. Então, isso foi uma visão que a gente mapeou o Tribunal de Contas, o Tribunal Regional Eleitoral e mapeou a Receita Federal. A gente percebeu que desses todos, somente a Receita que tinha um melhorzinho. E olha que esses foram os que tinham sistemas informatizados, tá? A gente foi tudo que é canto, prefeitura, tudo, de municipal, federal, estadual, e não encontramos coisa boa, não. Lá pronto. Durante esse processo meu, a gente fez uma proposta de um sistema ideal, um sistema que via todas as fases, desde o começo, né, quando você entrega as chaves, que vai ver o processo de garantia, né, que existe a garantia contratual, a garantia da construção, né, tem aquela polêmica, 5 anos da garantia de construção, então a gente mapeou tudo isso. E ficou na minha cabeça, nossa, a gente tem que fazer esse sistema. Nós temos que fazer o sistema, ele já está mapeado, ele já está com a interface, quando você clica aí, você já vê todas as entregas, as entradas e saídas. E deixa eu ver porque eu estou indo e voltando. É isso mesmo. E a gente pegou e deixou ele guardadinho aí. E hoje, como eu chamo a atenção, né, a inteligência artificial, hoje com a inteligência artificial, faltando, eu queria fazer esse sistema, e a gente foi atrás de programador, foi atrás de muita coisa. Tinha gente que me cobrava R$70 mil. O programador cobrava 70 mil. A gente foi atrás de incentivo, tanto tentou fazer dentro da academia, com o orientador, com tudo, recebendo fomento, e o povo dizia, não, que se você receber fomento da FACEP, a tecnologia é dela, e aí eu não quero e tal. E eu comecei a estudar programação normal, a básica, a tradicional, e eu comecei a estudar que existe atualmente a programação low code, baixo código, no code, e aí eu comecei a estudar esse tipo de programação. E aí eu fazia algo, mas eu não conseguia achar um profissional na área de programação, um desenvolvedor que tivesse essa visão, porque só estava na tradicional. E aí surge a inteligência artificial que traz o vibe code, que aí todo mundo é obrigatório a gente saber. Que hoje você consegue transformar uma atividadezinha sua em um softwarezinho que vai te ajudar, para você não precisar mais estar, por exemplo, formatando o teu documento em Word. Se tu já sabe que o teu documento é um modelo, para que tu está abrindo o Word para digitar o modelo, para apagar e colocar? Transforma isso em um softwarezinho, um sistemazinho, em um app. Hoje qualquer pessoa pode trabalhar com isso. Então, como eu já tinha a visão, comecei a desenvolver nossos softwares. Então, hoje a Amorim Arquitetura, a gente está implementando ela como
também como uma startup. E a gente já tem 8 softwares da área e temos o educacional, que os alunos da Exuda usam. A gente construiu um específico para gestores públicos, que é esse daí que está desenhado, e a gente vai começar as distribuições. Para te falar um pouco das minhas experiências, eu não sei se dá para ver aí direitinho. Aqui só está até 2024. Eu sou novo, mas eu comecei muito antes, bem cedo. Eu comecei cedo. Desde 2010 eu trabalho com a parte com gestão. Eu sempre gostei de trabalhar com gestão. Então a gente vem trabalhando com gestão de patrimônio público, patrimônio histórico, né, projetos de grande porte e tal. Então, tem aí essa experiência vasta. Eu não sei como está o meu tempo. Estou vendo aqui 8h40, eu acho que está próximo, né? 8h45. Mas vamos lá. Tá, pode continuar. E aí, essa é a minha experiência. Na minha visão, a gente começou a trabalhar de 2021 para cá com a parte das tecnologias. Anteriormente, a gente trabalhava normal. Existiam algumas tecnologias, sim, mas as tecnologias 4.0 que eu falei para vocês só agora. Mas desde 2010, quando eu vejo os processos, tanto de obra, quanto de fiscalização, quanto de projeto, eu sempre havia uma inquietação, né? Gente, a gente tem que automatizar isso, a gente tem que digitalizar esses processos. Existia essa inquietação, sim, sempre. E hoje, quando a gente tem instrumentos e formatos que a gente pode repaginar tanto os nossos processos internos, como a gente pode trazer para o nosso cliente, ou para a gestão do edifício. A gente pode trazer algo mais informatizado, a gente pode trazer algo que traga uma segurança e uma eficiência para nossos clientes, para o edifício, para a gente, para a nossa vida. Aí eu fico encantado, e aí eu mergulho de cabeça. O que a gente tem aqui como desafios, né? O que essas tecnologias trazem como desafios para cá, né? Também com essa minha visão de startup, o que a gente vê? A cibersegurança é algo que a gente tem que tomar cuidado, no que na atualidade a gente tem que tomar, tanto para quem trabalha, até, por exemplo, com o sensorzinho que está mandando, o sensor IoT que está mandando informação lá para o teu gêmeo digital, para o teu BIM, né? O nosso nível de informação, trabalhando na construção, é uma coisa, mas imagina assim um hacker quer entrar e desligar o teu elevador. Isso pode acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, saber cibersegurança, a qualificação profissional. Lembra que eu falei de 2023, quando a gente entrava no GPT, e ele faz um laudozinho para mim, ele faz uma carta, ele faz uma... Mas ele, depois de 5 perguntas, ele começa a dar defeito e falar de outra coisa. Não é pra gente, não é. Eu fico chocado quando uma pessoa ainda fica falando desse jeito. Esse tipo de dúvida, de questionamento, é um questionamento de 2023, 2024. Gente, hoje o profissional já tem que ver ou ter outra visão. Como eu pesquiso, né, inteligência artificial sempre. Então, quando a gente fica olhando todo dia, toda semana, cada 2 semanas tem uma novidade, e que eu digo, poxa, agora eu tenho que me atualizar, eu tenho que estudar isso. Aí chega um profissional, como teve sábado, disse: eu quero começar a estudar inteligência artificial. Eu disse: tá, você vai começar por isso e isso. Eu fico pensando, eu dei as etapas para ela. Mas eu fico pensando, como é que essa pessoa vai estar atualizada? Porque cada dia tem uma mudança. Então, se eu venho estudando desde 2023, passo a passo. Como é que ela vai estudar tudo que eu estudei em 2023 e agora vou acompanhar as mudanças que tá acontecendo? É a mesma coisa, ela está trocando o pneu do carro com o carro em 100 por hora. É isso que vai acontecer para esse profissional. Quem não está ainda atualizado com as tecnologias, eu alerto. Começa rápido, urgente, é para ontem, porque senão vai se desatualizar, vai ser descartado pelo mercado. Vai ser porque a gente está vendo, a gente já está vendo acontecer essas profissões que estão tendo que ser reinventadas, pessoas que estão perdendo suas ocupações porque agora não precisa mais dele. A gente tem que pensar, inclusive, que as nossas atividades, né, as nossas habilidades vão ter que mudar um pouquinho. Não vai ser uma habilidade tão técnica, tão matemática, porque isso a máquina já faz muito bem feito. Talvez a gente vai ter que ter uma habilidade mais soft skill do que hard skill. Eu sempre chamo atenção para isso. Então, você ter esse investimento inicial também para a implantação dessas tecnologias
é um pouco elevado, tá? Mas a gente tem oportunidades aí oportunidades altas, né? Que é a sustentabilidade que você vai garantir, o aumento da produtividade e a otimização dos custos. E a gente tem que pensar nessa visão para o futuro, né? Ter essa visão de ter as tecnologias trabalhando com a gente. É um desafio muito grande, o Brasil está totalmente longe disso. Quando a gente pensa Pernambuco, Nordeste, a gente está mais distante ainda. Como um bom nordestino, a gente está lascado, está mais lascado do que tudo. Então, a gente tem que pensar em tentar driblar isso, né? Nossos profissionais, nossos estudantes, nossos alunos. Existe forma de a gente começar, né, de processos. Eu sempre indico, você começa a adotar o BIM como uma base nos processos, você capacita a equipe, você melhora suas ferramentas, suas tecnologias, suas metodologias, você implementa sensores para monitorar, né? Você vai fazendo investimento. Depois, no todo, você investe em cibersegurança e tudo mais. É algo que me incomoda, mas que a gente vai ter que driblar. Eu sempre chamo a atenção. Antigamente, para finalizar, antigamente, como eu falava muito, quem está aqui da área de construção sabe, o BIM era a visão do futuro. Mas hoje o BIM é um elemento, uma tecnologia acessória. A inteligência artificial agora está acima do BIM. O BIM virou um acessório, como um drone, como uma termografia. O que está agora no topo é a inteligência artificial, os sistemas informatizados, né? E aí é isso, eu provoco a vocês, né? Se vocês analisarem, se vocês não são da área de construção, se vocês são de saúde, se vocês são da educação, de negócios, comece a analisar o impacto dessas tecnologias na tua área, porque com certeza vai ter. E se você ainda não tá casado com essas tecnologias, começa a namorar ela, faz o noivado, casa e não separa mais nunca. É isso que eu tenho a falar para vocês, as minhas contribuições. Eu não sei se eu gastei muito tempo, se eu não gastei, eu estava sem um Não, cronograma aqui. foi no tempo certo, porque a gente começou também 10 minutos atrasado, Então, esperamos, né? ótimo. 10 minutos, então tá ótimo, foi perfeito. Eu Foi posso muito desligar legal. aqui. Oi? Não, vou cancelar a transmissão. Acho que é Tá bom. isso. Tá. Foi muito legal, foi excelente a apresentação. Deu para perceber o quanto a tecnologia, a visão estratégica e a visão estratégica está realmente transformando, né, a construção civil. Aí agora, para aprofundar um pouco mais o tema e aproveitar a tua expertise, né, no assunto, vamos para nossas perguntas e respostas. Certo, A primeira pergunta é sobre impacto e mudança. Aí, certo. Emanuel, eu queria saber assim, qual é a principal mudança que a construção 4.0 trouxe para o trabalho diário, em um canteiro de obras, quando comparado com o modelo tradicional de construção? Eu acho que a integração. A digitalização, todo mundo sabe, é comum. Mas a integração, a informação, ela consegue ser transmitida de forma para todos os setores. Por exemplo, numa construção você tem rotinas diárias. Vamos supor, existe o preenchimento do diário de obra. É como se fosse um registro fotográfico em elementos de textos que você está registrando os processos, qualidades, processo executivo, você tem informações. Antigamente, o diário de obra era terrível, era feito com Excel. Você tirava as fotos, jogava as fotos, passava as fotos no computador. No computador você tinha que botar essas fotos no Excel. É terrível. Se foto para colocar no Word já é ruim, imagina no Excel, é terrível. Aí você vai botar nas caixinhas, fica um documento desformatado, terrível, você perde. Você não sabe se aquela foto foi tirada naquele dia, se o cara tá dando o drible lá. Você não é terrível. Hoje, com um diário de obra digital, que todo mundo tem, todos os sistemas informatizados têm, você vai lançando dia a dia o que está acontecendo. Você lança, eu executei tantos metros quadrados de alvenaria, fiz tantos metros cúbicos de concreto, foi lançado, foi curado, tal. Você lança isso. Isso vai te dar informações para que mais na frente dos processos do nosso canteiro, né? Você faz o diário, no final do mês você faz um boletim de medição, você vai dizer quanto você gastou.
Só que se você tem esse processo da construção 4.0, todo dia quando você foi alimentando essas informações, te deu o subsídio para fazer a memória de cálculo do teu boletim de medição, e agora o boletim de medição já está com toda a justificativa. Que é o que acontece no modo tradicional, é que você no final do mês vai perder tempo, passa 2 dias quebrando a cabeça para dizer o que foi que eu fiz. Como é que eu vou... Deixa eu botar aqui para justificar em memória de cálculo o que você fez. Quando você tem essa integração toda, como eu falei, a questão de material, né? Entrada e saída de material, você consegue ver o que tem lá em estoque, para você não precisa, para você se antecipar, você não precisa se aperrear de, eu vou ter que mandar comprar tal material, tal insumo, porque você já tem tudo. Então, a integração, eu acho que é o maior ganho que a gente tem. A integração, né? E das tecnologias que tu apresentasse hoje, por exemplo, o BIM, né, drones, a IoT, a inteligência artificial, qual delas tu consideras mais promissora para o futuro da construção civil? Não só para o futuro da construção civil, mas para o futuro do mundo, inteligência artificial, tá? Por Inteligência isso que eu chamei a artificial, atenção. A inteligência está acima de tudo. muito legal. A próxima pergunta seria assim, uma visão de futuro, pensando no futuro, o que você faz, né, pessoalmente, para se manter sempre à frente das novidades? Eu acho que tu já falasse um pouco, né? Já começou lá atrás, em 2023, estudando. Eu também comecei inicialmente, eu acho fundamental, e hoje até teve uma questão que de negócios mesmo, e quem não acompanhar, né, a tecnologia, quem não procurar se integrar vai ficar para trás, vai perder cliente. Agora tem dicas, né? Tem dicas. Eu daria uma dica, porque é muito chato estudar, né? Assim, eu gosto de estudar, mas eu sou fora do comum. Eu tenho vários. Eu sou totalmente neurodivergente. Mas, assim, é chato. E às vezes, se você estudar algo que talvez você. Já é chato estudar, é algo que você. Eu vou estudar o quê? E as pessoas têm esse preconceito com a informática, com a tecnologia. Mas talvez quando você pensa em criar algo para o teu trabalho, a tua atividade, aí talvez você tenha um estímulo, porque, nossa, aquilo que eu ia gastar tanto tempo, eu gastei menos. Então, acho que é o estímulo. Hoje você tem o Gemini, e toda a inteligência artificial, tá? O GPT, o Gemini, humanos, todos eles fazem pequenos sistemazinhos. Tem um módulo lá do Canva que você habilita para você fazer um pequeno sistemazinho. Então, eu recomendaria a vocês, obviamente, vocês vão perceber que depois que vocês encherem o saco dele por 2 horas, ele vai dar piti. Ele vai começar a fazer errado, porque você é obrigado a fazer o pago, tá? Então, se não desiste porque ele deu erro, você tem que pagar. E aí eu acho até certo, porque eles estão dando uma tecnologia de ponta para a gente, que eles querem cobrar. Então, pega uma planilhazinha que você. Eu acho que aqui eu posso automatizar isso, eu posso jogar lá e fazer. Essas planilhas que tem muita fórmula, ou algum formulário que vocês fazem, né, que vocês editam, joga lá e pede para que ele faça uma interface interativa, um app interativo que você explica bem direitinho a ele, não seja redundante. Você pode até jogar em outra inteligência artificial para isso. Veja se isso que eu estou pedindo, transforma ele em um prompt para isso. Ele vai transformar, e você vai lá e joga e alimente essa informação. Eu acho que é o primeiro passo para vocês começarem a se interessar. O que eu faço é o meu Google e o meu Instagram, o meu YouTube. Hoje o meu algoritmo ele só faz me encher de saco com isso. Não tem como, ela está integrada. Eu não vejo mais fofoca, eu não vejo mais isso naquilo outro. Porque todo dia, minhas notícias do Google é essa, o que chega no meu e-mail é esse, então não tem como, agora não está integrado. Não tem, eu estou buscando atualização em todo o tempo. Muito legal, muito legal. Também estou nesse caminho. Aí o Marcelo Lins, ele está perguntando o seguinte aqui no chat. Ele, conforme você mencionou anteriormente, estamos vivendo uma revolução 5.0 da industrialização, de fato, onde, diga-se de passagem, né, a 4.0 já faz um bom tempo que abriu espaço para 5.0. Aí a pergunta dele é: com o advento dos IoTs e tecnologias disruptivas, qual o plano de ação para atuar de forma inclusiva e a aderência efetiva das novas tendências como objeto de marketing de negócio? Nossa, foi amplo. Vamos lá.
Deixa eu processar, porque eu ainda estou tentando processar a tua pergunta. Ele quer saber como essas tecnologias, qual seria uma estratégia para a gente ter isso para o marketing e negócio, é isso? Não para sair dessa área da construção civil, Perfeito. mas Mas aí, para pelo menos por marketing dúvida, eu e vou dizer a negócio. você. Perfeito. Em negócio, a gente tem marketing, tem um danado de. Eu vou dizer a forma vulgar, porque eu sou gerente de projeto. Eu gerencio, eu sei o que é, mas aí dizer os menores, a técnica, eu não sei, mas eu sei dizer, ó, isso daqui dá certo. Você está no site, e o site está fazendo a trajetória do cara para ele chegar. Você quer vender algo, tá? Tem a trajetória. Você pode criar, dentro do sistema, inteligência artificial, você faz robôs, agentes autônomos, que está alimentando a trilha. Você está vendendo um produto, você sabe que tem, sei lá, 3 perfis de teu cliente. Um vai querer se interessar por isso, um tem um valor financeiro, um que se interessa por uma coisa, que tem uma situação financeira tal. Você criou 3 perfis. Você, a jornada que ele está fazendo dentro do teu site, dentro das tuas coisas, ele está mostrando interesse por uma coisa. Ele já mostrou que é o perfil do X, do A. Então, você pega e já ativa esse agente A para que ele vá dando informações e tentando garantir que aquele lead tenha o sucesso no final, ele compre o teu produto. Caso no meio do campo ele desistiu, você já coletou todas as informações dele, você foi dando, abaixa isso daqui, que é uma informação, sei lá, um e-book, garanta essa informação aqui, ou para acessar aquela notícia, algo que ele vai ganhar muito, ele deixou os dados dele, você está com ele registrado. Então aí você vai. Então, e isso já existe, tá? O pessoal faz muito. Você entra em contato com ele no WhatsApp e tal. Você vai criando uma rotina para garantir que aquele lead tenha sido captado e chegue no final com êxito para você, que é a venda. Então, isso você acaba. Veja só, o que equipes de marketing, de venda, call center, estão sendo impactadas com isso, tá? Não é só você jogar um monte de informação. Você coletou ali, joga e o WhatsApp vai ficar disparando coisa para eles. Isso não funciona mais, tá? Ficar disparando, que hoje todo mundo sabe, é um chato, é uma coisa muito chata. Você ficar recebendo um monte de coisa no teu WhatsApp. Você tem que ter uma jornada para que você alimente, você consiga entender o perfil do teu cliente e você consiga atingir a ele não mais como você. Por isso que eu digo, não é mais o hard skill, é o soft skill. Não é mais você ficar sabendo, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Não, é você saber qual é o perfil dele. Qual é a melhor forma que esse perfil gosta de se comunicar? Ele gosta de ficar enchendo o saco pelo WhatsApp, ele gosta mais de e-mail. Você, quando fez essa separação, mapeou como é o comportamento de cada perfil, você vai saber se comunicar direito com ele. Hoje, como professor, eu tenho um aluno de 18 anos, não, 18 não, de 26 anos e tenho um aluno de 74 anos, a faixa dos meus alunos. Se eu não consigo entender quem são essas partes interessadas, quem são os anseios, qual é a geração? Da geração dos anos 70, né? Ele tem um anseio diferente. E eu tenho recém-formados. Se eu não consigo ter uma linguagem que fala direito com eles, que sabe captar o que ele quer, tá entendendo? Eu não consigo ter isso. E se meus alunos estão aí, eles sempre me adoram, como coordenador, como professor. Eles me amam. Eu acho que Isso essa tem que tua ser com teus dica. clientes também, isso também tem que ser com teus clientes Isso. com tudo. Você tem que saber. Só que agora, pronto, essa vivência minha, como gerente de projeto, de saber os anseios das partes interessadas e atender, você pode jogar isso para os seus agentes autônomos, né? E você pode usar todos esses elementos em teu favor. Só que agora tu não vai precisar mais de tu tá perdendo tempo. A máquina Não está só fazendo por ti. na área de negócio de marketing, na área de turismo, de vender pacotes, como é o meu exemplo, né? Todas essas áreas. José, ele levantou a mão, pode falar. Faz tempo que ele está com a mãozinha Olá, levantada. vou abaixar aqui para descansar a mão. Gente, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns aí, Emanuel, pela apresentação, né? Eu acho muito interessante a questão de entrar com a tecnologia. E eu queria falar um pouquinho sobre, aproveitando que a gente está falando aqui de IA, né? Emanuel trouxe que é um dos pontos chaves. O PMI, ele já se antecipou a isso e tem uma certificação na área de IA, chamada CPM AI.
né? E aí essa certificação é exatamente para gestor de projetos que quer trabalhar com IA. E a gente falou Olha, muito, acho que a Emanuel trouxe muitos exemplos, né? Casos que a gente pode trazer, e eu queria trazer exatamente a reflexão que é o seguinte: a primeira etapa do CPMA é você analisar o negócio. Então, o que que é analisar o negócio? É entender qual é o problema e qual é a dor que a organização tem, e a partir disso você vai alinhar se de fato a IA é a melhor solução ou não para isso, né? E aí eu vou dar exemplo, né? Hoje, por exemplo, eu estou fazendo uma análise de viabilidade para pegando a área de construção para que a gente coloque fiscais em ambientes de obras sobre para ver se os colaboradores estão utilizando os EPIs corretamente, usando IA, através de câmeras, né, no local, não só em obras que são paradas, mas em obras em andamento, assim como estradas ou ferrovias, aí, colocando câmeras acopladas, por exemplo, em retroescavadeira, em equipamentos. E isso evita você de ter fiscais ali técnicos olhando e você vai ter uma ação muito mais assertiva. Isso eu estou fazendo a viabilidade. Por que que eu trouxe isso? Porque não necessariamente vai ser viável. Por quê? Eu já tive caso de uma pessoa que chegou para mim e fez: Ó, Elias, a gente tem que desenvolver um projeto que era para fazer uma mudança do tipo de gravação, botar num banco de dados, etc. E era puramente automação. Ou seja, não era IA, era automação. Então o cara ia fazer com IA gastando bem mais para uma coisa que seria muito mais rápido que a gente resolve com o que a gente chama de RPA em tecnologia. E já temos outros casos, por exemplo, que engloba a parte de obra, né, e de engenharia, que às vezes você faz a gestão com muitos contratos. É normal isso, você vai fazer ali, né, por exemplo, com a gerenciadora de obras, ou você vai ter muitos contratos. E você pode usar a IA e ter soluções em que, via inteligência, você aloca todos esses contratos e no momento que tu quer informação, tu pergunta para a IA e a IA te responde de forma segura. Então, imagine você estar com 100, 150 fornecedores, com contratos e modelos distintos. E se você precisar de informação, vai ter que ser um humano olhando para ver aquilo e ver os pormenores, às vezes, dos contratos, das propostas técnicas, dos termos de referência. Então, imagine a IA fazendo isso para você, quanto tempo tu vai ter. E melhor, com índice já provado, e a gente fez testes para isso, em que o índice de assertividade desse retorno já é maior do que o índice de um ser humano fazendo a avaliação e dando retorno. Então, aí a gente aplica a IA em várias situações, e aí a moral que eu queria trazer era essa. Nem sempre a IA vai ser a principal solução. Analise o negócio. Isso é o modelo do próprio PMI, da certificação CPMA, que traz 6 fases, 6 etapas, e a primeira é exatamente a gente analisar o negócio. Mas era essa a minha contribuição. Obrigado. Obrigada, Elias. E a última pergunta para finalizar é da Natália Aguiar. Ela está perguntando, Emanuel, como podemos promover uma mudança de mentalidade nas equipes de obra e projeto, para que a tecnologia não seja vista como um obstáculo, mas sim como uma parte do processo de melhoria contínua. Uma das coisas que eu faço, que eu falo, né? Primeiro, saiba o perfil de onde você está implantando. Se você tem uma empresa que faz projetos, é uma consultoria, a linguagem e a estratégia que você vai usar para ela é diferente de uma linguagem de um engenheiro de campo e um técnico de campo. É totalmente diferente. A estratégia, a linguagem é difícil, é muito difícil, tá? Porque para você que está implantando, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é conhecer, como o professor disse aí, é bom para você, ele indicou aí, para indicar IA, você tem que saber se ela é viável, mas para saber se ela é viável, você tem que conhecer todas as outras tecnologias existentes, para saber se de fato, para saber qual é a melhor. Então, se você vai promover uma mudança, vai atrás de um arcabouço de todas as tecnologias, todos que existem no mercado, tá? É o primeiro ponto. Porque você vai analisar o processo onde você vai fazer sua sugestão de implantação de melhorias, você vai analisar o processo e você, dentro do processo manual, você já diz para ele, cara, você está perdendo muito tempo aqui. Você está motivando a ele para dizer, o teu atualmente, como está ruim.
quem busca a gente sempre vai ser o dono da empresa, nunca vai ser o funcionário. Mas o funcionário está pensando aqui, ele está fazendo isso para me regular, para saber se eu estou trabalhando um pouco, se eu estou trabalhando menos. Então, a primeira coisa para convencer a eles, a equipe, é você trazer que o processo atual não funciona. Porque se você já chega botando de cabeça para botando de goela abaixo uma tecnologia sem conhecer eles, no primeiro erro, no primeiro problema que essa tecnologia não atender, ele vai dizer: ah, isso não serve para nada, é uma porcaria, porque não faz isso. É o que mais a gente escuta. Mas primeiro você vai ter que inverter. Depois que você viu esses erros, você faz um padroniza, porque cada um trabalha de uma forma, eles não estão padronizados. Então você vai dizer, o padrão é esse, porque o teu, do funcionário A ou da equipe A dá problema nisso, do funcionário B o da equipe B é esse erro. Então você padronizou o padrão da empresa e vai procurar uma solução, porque já existem as soluções no mercado. Uma solução que mais se assemelhe àquele tipo de processo que você otimizou. Vai haver algum probleminha que não vai estar igual. E você vai ter que buscar uma solução para isso. Ou vocês convencem ele a usar o padrão que existe lá, ou se o que você otimizou é de fato melhor, não existe solução ainda, pega a solução que está no mercado, customiza ela, entre em contato com a empresa, eles são bacanas para customizar, ou você mesmo dá a solução, porque se você tem noções de inteligência artificial, de sistemas informatizados, você pode criar um agente automatizado, você pode solucionar, dando um plus a mais nas tecnologias que estão aí existentes, e aí você vai conseguir ter êxito. Mas eu acho que a estratégia é essa, porque se chegar e dizer vocês têm que fazer isso porque o futuro é assim, ou porque simplesmente o dono do negócio, do empreendimento, chegou e disse para você implantar, você não vai ter sucesso. Ou vai ter uma jornada muito longa e com poucos stakeholders aí satisfeitos. Pouco resultado, né? Pouco resultado. Pronto, gente. Então, chegamos, né, ao nosso. Alguém quer acrescentar alguma coisa? João? Tá tão caladinho hoje, João Vitor. Tava botando minha menina para dormir em paralelo, mas Ah, estava acompanhando. Viu, Manuel? Parabéns aí, foi um ótimo encontro. Parabenizar a Karine também pela condução do encontro. Muito bom. Vamos fazer a foto, Karine? Pedir a todo mundo aí vamos fazer para a Sim, ligar as foto. câmeras, quem puder. Quem puder ligar as câmeras, para a gente fazer uma foto bem bonita desse encontro. Rick, Hilton Abril também. Alan, Thales, Natália, Raul. Deixa eu isso. ver. Rick, quer acrescentar alguma coisa? Agradecer aos meus alunos por comparecerem, Natália, Raul. Não dá para ver todo mundo que está aqui, mas eu acho que eles se fizeram presentes. Eu Parabenizar, acho que só está Emanuel. Natália e Raul. Natália e Raul, pelo que eu estou vendo aqui. O resto vai assistir pelo YouTube. Ah, excelente. Vamos depois deixar disponível, sim. Parabéns, muito obrigada Obrigado. aí pela parceria. Você, ao José Elias, também que estava intermediando. Só agradecer a vocês e parabéns pelo excelente conteúdo. Obrigado. Então Quem vou vai Vamos tirar a fazer tirar a foto essa agora. foto? Vamos tirar a foto Ah, para não Vou tirou tirar você. não? Eu achei agora. que tinha tirado. Tava esperando ver se mais gente abrir aí. Então vai lá, pessoal. Você. Olha o X aí. Isso. Tirou? Tirei. Como é que você gente Pronto. tira? Tirou? Tirei. Ah, Pronto, tá. tirou. Deixa eu, co- Como é que vocês gente deixa tira? eu Vocês tiram copiar. como? É porque a gente usa muito o Meet. Vocês tiram dentro do Zoom mesmo, é? O Ah, meu, deixa eu meu Não, a gente utilizar. bota print. em Por en- modo galeria e tira aquele velho print. Usa um É, IA Ah, para tirar um print. tá bom. Foi, foi. Ah, é o print mesmo. a Tá pesquisa bom. É um pode. Eu pensei IA, que né, era Liz? É um tipo. IA que a gente usa para. Ah, tá. Eh, Excelente, viu, Pronto, pessoal? gente. Excelente. Deixa eu ver. Eu vou compartilhar a foto aqui para quem quiser. Tá aqui no grupo. Pronto, foi.
Tá carregando. Pronto, chegou. Quem quiser compartilhar, tá a foto. Obrigada. Obrigada, Emanuel. Obrigado. Foi ótimo. Boa Tá Aprendi ótimo. noite, bastante. pessoal. Boa Tchauzinho. Boa noite. noite, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, gente. Até tchau. Tchau, mais. tchau. Tchau. Boa noite. Obrigado, boa noite.